A paz do Senhor, amados irmãos, em especial nossos juvenis, nossos adolescentes, nossos jovens. Deus abençoe todos vocês. Estamos aí à véspera de uma decisão muito grande. Amanhã, domingo, na verdade, para quem está estudando hoje, né, domingo, dia 30 de outubro, um momento muito importante quando vamos decidir o futuro do nosso país. E a lição de hoje fala sobre o caráter cristão. O cristão precisa ter o seu caráter, ter a sua personalidade, entendendo que ele não pode ser um crente que está andando entre uma dúvida. Ele precisa determinar de fato se ele é um verdadeiro cristão ou não. A leitura bíblica desta lição diz que está em 2 Pedro, versos 1 a 8 do capítulo 1, diz assim, 2 Pedro 1, de 1 a 8. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que estão conosco, alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé e virtude, a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e aí a temperança a paciência, e a paciência a piedade. A piedade a fraternidade e a fraternidade o amor, porque se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós temos um compromisso muito grande de estar desenvolvendo na nossa vida o verdadeiro caráter cristão. A mensagem diz que faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Provérbios capítulo 21, verso 3. Agradar a Deus, em outras palavras, é melhor do que sacrificar. Vamos agradar a Deus e não pensando que Deus se alegra somente com os sacrifícios que fazemos, não. Deus tem um prazer e Ele quer nos abençoar sempre. 3 são os objetivos desse estudo. Primeiro, ensinar o que é caráter. Segundo, apresentar características do caráter cristão. E terceiro, demonstrar que integridade é parte essencial do testemunho de vida do cristão. Vamos então descobrir. A identidade de uma pessoa é formada por múltiplas características que definem seu temperamento, personalidade e caráter. Então, temperamento, personalidade e caráter são características que cada indivíduo, que cada pessoa carrega consigo na sua formação. Algumas coisas já nascemos e outras coisas serão conquistadas ao longo da nossa vida. Uma mudança de vida, uma transformação de vida, uma mudança de caráter só é possível quando alguém, de fato, tem um encontro e um relacionamento mais profundo com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as pessoas possuem um caráter, algumas carregam valores virtuosos e outras, infelizmente, são guiadas por princípios malignos. Caráter de Cristo e, infelizmente, caráter das trevas. Entretanto, quando alguém entrega seu coração a Jesus, seu caráter é transformado pelo Espírito Santo. Você sabe quais são as características do caráter de um cristão? Você sabe quais são? Vamos lá. Primeiro, nós vamos descobrir o que é caráter e depois as características. E por último, cuidado com as tentações. Vamos lá então. O que é caráter? É um conjunto de características que estão relacionadas com a índole, com a moral de um indivíduo, aquilo que é inerente do indivíduo, aquilo que pertence a ele. Então é um conjunto que vai dizer de fato quem você é. O caráter de uma pessoa reflete em todas as suas decisões,
e pode ter traços positivos ou negativos. Ele distingue a identidade de uma pessoa. O caráter vai distinguir se você é do bem ou se você é do mal. A criança, ao nascer, não tem seu caráter formado, apesar de temperamento, de algumas características que são hereditárias. Cada pessoa vai ter seu caráter moldado ao longo da vida por meio dos valores que irá aprender e das suas experiências pessoais e familiares. Quando a criança nasce, ela vai nascer herdando parte do pai e parte da mãe. É a sua formação hereditária. Ela vai receber um pouquinho de cada. Porém, o caráter vai ser formado ao longo que esta criança vai crescendo e ela vai então vendo o contexto em que ela vive e os valores que são apresentados a ela. Dentro desses valores é que de fato ela vai ver se ela serve a Deus, se ela não serve a Deus, se ela vai ser uma pessoa digna, se não vai ser, se vai ser uma pessoa benquista na sociedade ou não. Vai depender de como ela vai estar no seu habitat, na sua casa, junto dos seus familiares. Vai refletir muito. Porém, não podemos culpar, por exemplo, fulano fez isso porque era pobre, fez isso porque morava em comunidade, fez isso. Não, não existe, não é por causa disso. A pessoa pode ser simples, morar em um lugar simples, porém ter um caráter extraordinário, até melhor do que muitos que moram em palácios, ok? O caráter de uma pessoa é demonstrado por meio do seu comportamento, através de como você se comporta. Se você trata bem as pessoas, se você não é um aproveitador, se você não se aproveita das pessoas, então tudo isso as pessoas estão vendo como é o meu comportamento. Dentro daquilo que eu demonstro ser, elas dirão se eu sou bom ou um mau caráter. Espero que você, adolescente, que está em formação, você jovem, você juvenil e nós, os adultos, que nós já possamos ter o nosso caráter parecido com Cristo, ou seja, ter absorvido de Cristo as suas características. Fotos e vídeos são editados para alterar a realidade e transparecer uma imagem mais bela. Tem pessoas, por exemplo, que usam as redes sociais para mostrar o que ela não é. Então ela está tendo um caráter duvidoso. Não é pecado você fazer uma foto e de repente melhorar, botar um pouquinho mais de brilho, tirar, não tem problema. Agora tem gente que comete muitos absurdos e depois, quando a pessoa vê, não é nada daquilo. Então não vale a pena você vender uma imagem que de fato você não tem. Em um primeiro aspecto, não há nada de errado em editar foto ou em se preocupar com a própria reputação. Inclusive, uma boa reputação é construída a partir de uma postura ética. Você pode, mas algo que não fira a ética. Em lições passadas eu já falei de pessoas que às vezes, por atrás de um corpo perfeito, acaba indo a óbito. Homens, mulheres já são bonitos, já têm um corpo bom, formoso, mas querem estar cada dia melhor, então caem nesse traço aí, pode ser prejudicial. Também Deus não se preocupa com a aparência humana, no sentido de que Deus não quer saber se você é loiro ou loira, se você é moreno ou morena, se você é asiático ou se você é europeu. Deus não quer saber se você é índio, se você é afro. Deus não quer saber, para Deus não faz diferença nem a cor da nossa pele, nem a cor dos nossos olhos, nem como é o nosso cabelo. Para Deus isso não faz diferença. Até porque o texto bíblico que Deus não faz acepção de pessoas. E quando o Senhor manda Samuel e na casa de Jessé ungir o rei, só apareceram primeiro os bonitos, os grandes, os fortes, até que aparece o menor, e é o menor que vai ser ungido. Então, não se deixe levar pela falsa aparência. A honestidade não é opcional para os cristãos, tem que ser algo que faz parte da sua característica. O cristão precisa ser honesto
em tudo que ele faz. Perfeito? Então, o que é caráter? É o conjunto de características que estão relacionadas com a índole e com a moral, aquilo que forma o indivíduo. As características do caráter cristão. Vamos lá. Uma pessoa de bom caráter é aquela que faz o bem, que cumpre suas obrigações, faz o que é direito e justo, ou seja, quem possui e segue valores éticos. Valores éticos. E, infelizmente, nos deparamos que tem pessoas que falam: eu não sou ético, eu não gosto da ética. Então, está contrária à palavra, porque a palavra segue uma ética, a palavra segue uma ordem. E o próprio Paulo vai escrever, né, a questão, a necessidade da decência e da ordem. Então, o caráter cristão, ela vai ser em nós algo que vai ser visto em outras pessoas, a ponto de as pessoas olharem para nós como a mulher via em Eliseu, que Eliseu era um homem de Deus. Entretanto, mesmo essas pessoas virtuosas podem ter seu comportamento influenciado pela pecaminosidade. Ou seja, amados, enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos sujeitos a passarmos por essas dificuldades. Estamos sujeitos a viver essas intempéries, esses problemas, essas coisas que tendem e podem até nos afastar do Senhor. Porém, precisamos manter a nossa vida centrada na pessoa bendita do Senhor. Cada cristão já foi transformado pelo Espírito por meio da fé. Todo cristão, né? Aquele que recebeu a Cristo também recebeu o poder de serem chamados filho de Deus. E isso é muito importante. João, capítulo 1, verso 12, diz assim, olha só, João 1, 12, olha. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Então, pelo Espírito, nós recebemos o novo nascimento na pessoa bendita de Cristo. Então, uma das características do caráter cristão, o novo nascimento. A Bíblia destaca alguns traços distintivos do caráter cristão. Primeiro, humildade, honestidade, pureza, mansidão e verdade. Alguns estão relacionados com a importância de nós termos o fruto do Espírito. Outro, a necessidade de nós aprendermos com o Senhor Jesus. E isso é muito importante, sermos honestos, procurarmos sermos puros. Não é questão de você achar, então eu sou santo, não. Mas você buscar não ter uma mente maliciosa, ter uma mente tendenciosa, mas você procurar ser uma pessoa que haja e se mova dentro de um equilíbrio. O apóstolo cita algumas características virtuosas que todos os cristãos devem desenvolver. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm. A bondade, olha só, junte a bondade ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio. E ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus, e a devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem ao amor. Para termos, então, esse caráter cristão fortalecido, é necessário que nós consagremos a nossa vida ao Senhor e não esqueçamos de estar buscando o Senhor constantemente. Buscar o Senhor é muito importante, buscar o Senhor é fundamental. Buscar, ler a palavra, praticar a oração, a prática do jejum, da santificação, são hábitos que devem fazer parte do nosso viver diário. Algumas pessoas não podem jejuar sempre devido a medicamentos, mas busque de alguma forma também fazer do seu devocional e a sua consagração. Por último, diz assim: cuidado com as tentações. Precisamos ficar alertas com as tentações. O pecado se apresenta de forma atraente e inocente. Entretanto, o resultado do pecado é mortífero. Ele nos distancia de Deus.
A tentação é como uma pedra pequena que, quando não é vista, faz a pessoa tropeçar, cair e se ferir. Por isso, aprenda a vigiar e a fugir das tentações. Então, as tentações, de repente, não vai ser algo berrante, não vai ser algo grande, mas vai ser algo pequeno que pode causar também uma queda terrível. De repente, a pessoa vê uma pedra grande e se desvia, mas quando tem uma areia, ele pisa, escorrega, cai e se machuca. Então, a tentação pode ser uma forma sutil que até o inimigo das nossas almas usam para nos tirar da presença do Altíssimo. O caráter cristão de uma pessoa é construído ao longo da vida, por meio de sua educação e experiências. Entretanto, ao se entregar a Cristo, cada pessoa é transformada pelo Espírito Santo e passa a ter um caráter cristão que deve ser fortalecido dia a dia. Esta foi a nossa conclusão. Amados, tenhamos o caráter de Cristo. Desenvolvamos no nosso dia a dia o caráter de Cristo e, com certeza, em nenhum momento nós iremos nos arrepender disso, de ter servido a Deus, ter seguido ao Senhor nosso Deus. No próximo estudo, nós falaremos sobre a convivência em família. Nem sempre é fácil, mas temos que lutar para vivermos bem entre família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te convido para estar comigo no canal e também se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.